A Universidade Federal de Alagoas é que tem promovido, através de entidade representativa, as bienais que já ocorreram recentemente e que tiveram um grande sucesso, de grande importância aqui para a cultura alagoana. E o Centro Espírita William Crux, aqui no Prado, bem de frente ao cemitério Nossa Senhora da Piedade, nós temos lá uma pequena livraria. E a nossa livraria vai estar representada também nessa Bienal. Então, a Bienal acontece mês que vem, né? Promovida pela EduFal. Pela EduFal. E o senhor é engenheiro? Eu sou engenheiro. Já é professor aposentado? É ele que diz aí. Já. Bom? E o senhor comanda o Willis, o Centro Espírita Willis? Atualmente, sim. Me diga uma coisa, o que é que diferencia um espírita de uma pessoa sem religião, ou de qualquer outra religião? Porque, para mim, o kardecismo não é uma religião convencional. O que é que diferencia, então, o kardecismo de uma religião secular, milenar, tradicional? Você inicia bem com esse propósito, porque em toda a evolução humana, especialmente nesses últimos séculos, todas as áreas, inclusive da religião, têm evoluído. E o diferencial do kardecismo é que, nesse estágio de evolução mais próximo de nós, ele se diferencia pelo fato de ser uma religião mais racional. Não estou dizendo que ela é mais racional do que A ou B. Estou dizendo que ela é uma religião que adicionou, que incorporou, tanto do ponto de vista da nossa evolução humana, quanto também das possibilidades de comunicação com o mundo espiritual. Mas ela não faz distinção, porque eu conheço católico que é kardecista. E aí, ele é o quê? Católico? Qual é o certo? Eu acho que não existiria certo nem errado. Cada um pode escolher assim a sua vontade. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio, Mas me diga uma coisa, professor. O homem de hoje, com tanta evolução tecnológica, ele evoluiu espiritualmente, mentalmente? Ele está melhor do que aquele homem que crucificou Cristo? Eu acho que ele está melhor do que o que crucificou Cristo. Porque, veja bem, nesse nosso artigo aqui, eu cito o André Malraux. André Malraux, no final da Segunda Guerra, em 1946, havia um pessimismo terrível, inclusive dele. E ele expressa aqui, de uma forma ética, essa questão que você traduz assim, com uma interrogação que nos leva a entender que houve um reinado do homem. Esse reinado se expressaria aqui, segundo Malraux, pelo aspecto moral, sobretudo pelo aspecto moral, porque o homem evoluiu muito materialmente, na inteligência, na tecnologia, em todas as ações de construção, de melhoria do espaço físico que nós habitamos. Aliás, habitamos também de forma inadequada, como já sentimos. E o André Malraux, ele expressa aqui algo que diz assim: em primeiro lugar, no século XIX, teve uma esperança enorme na ciência, na paz, na dignidade. E com essas palavras, ele nos leva a complementar, dizendo o seguinte, que tinha-se como coisa certa, há 100 anos atrás, que toda a esperança que trazia consigo a humanidade de então, levaria invariavelmente a um conjunto de descobertas que serviriam ao homem. Então não adianta ter descobertas que não sejam a serviço do homem, em favor do homem. Há um conjunto de pensamentos que serviriam à paz. Que outra coisa difícil também para ser alcançada essa paz. E por último, ele diz, por um conjunto de sentimentos
que serviriam à dignidade, ou seja, à moral. Então, em cada uma dessas épocas, nós estamos nos espelhando num período muito próximo, de 1946. Agora, me diga, essa minha pergunta tem fulcro no seguinte: a sociedade, para mim, está doente. Ela tem tudo que aquele homem que matou Cristo não tinha. Tudo. Tem informação, tem letra, tem escola, apesar das greves de escola, bom, apesar de tudo isso, o homem hoje é diferente. Tem estrada, tem carro, tem avião, tem telefone celular, tem internet, tem tudo, tem igreja, tem rádio, levando a palavra de Deus adiante. Aí de repente a sociedade está poder legislativo complicado, executivo complicado, judiciário complicado. A presidente da República que abre a boca e diz: eu acho engraçado esse povo tudo sujo quer me julgar. Julgadores julgando sujos, esfarrapados e rotos, tudo numa lama só. Uma sociedade complicada, todo mundo querendo levar vantagem, cadeia superlotada, a violência em todo canto. É por isso a pergunta. Oi. Esse homem está melhor, professor? Eu acho que sim, eu confirmo que sim, está melhor. A gente não tem uma estatística assim rigorosa. A gente sabe que esse percentual deve ser pequeno. Eu não estipularia. Mas eu lembraria algo também historicamente, que na época do Getúlio o Getúlio tinha um candidato à exposição na área da cultura. E ele convidou um cidadão de Minas Gerais, Gustavo Capanema, para ser o seu ministro da Educação e Cultura à época. Gustavo Capanema distribuiu bibliotecas por esse país inteiro. Isso foi uma contribuição importantíssima. Poderíamos desprezar a contribuição do Gustavo Capanema? Eu mesmo usufruí de bibliotecas na minha infância, de bibliotecas que foram instaladas mais ou menos nessa época aí também, colocada pelo Getúlio. Como não evoluiu o homem a partir de um período tão próximo, que eu estou tomando como referência? Como não evoluiu? Claro que evoluiu. Evoluímos nós aqui, que estamos nesse momento. Sim, aí eu concordo com o senhor nessa pergunta, que eu sei do coração. O coração e razão. Porque esse homem que evoluiu para aprender a ler, para ter isso e acesso à biblioteca, ele está praticando, que o Espiritismo diz uma coisa interessante: fora da bondade não há salvação. Fora da bondade, fora da caridade. Da caridade não há salvação. Como é que essa sociedade está tão mentirosa? Tão mentindo demais, em Brasília, em todo canto, a autoridade. Quanto maior o cargo do cara, mais mentiroso ele é. Esse homem evoluiu, professor? Ele está numa transição também. Ele está também numa transição. Eu acho que a evolução... É impossível você parar a evolução. Não é possível. Você pode ter a facilidade de evoluir dessa forma técnica, das coisas materiais. Mas nós estamos evoluindo. O Chico Xavier é um exemplo dessa evolução. Um exemplo assim, como de outras religiões, do brahmanismo, da Índia e onde for. O homem está evoluindo. O Banco do Brasil? Tá, eu quero dizer ao senhor que eu não estou contestando o senhor, estou apenas provocando para ver os conhecimentos do senhor sobre a matéria. Em verdade, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu não conheço ninguém que adota o kardecismo como um rumo para a sua vida, ninguém ruim. Todo mundo com quem eu convivo, com quem eu converso, é gente de boa índole. Isso já é um caminho para a nossa lapidação espiritual? Sim, sem dúvida. É um caminho na medida em que nós nos ligamos a Deus. O homem se afastou de Deus. O homem se afastou daquilo que ele até poderia usufruir, que era a própria ciência, que traria essa realidade espiritual muito mais objetivamente para nós. A exemplo do William Crookes, que foi um homem de ciência, em inglês, de reconhecido trabalho na área científica, e que trouxe para nós essa realidade do mundo espiritual através da experiência.
Esse homem que achava que tudo era ciência já está se quedando, já está se aceitando como existe vida após a morte? Existe vida após a morte. Há muitos médicos hoje que são kardecistas, né? É verdade. Muitos cientistas. O William Crook era cientista de que área? Era da área de física. De física. Essa tela de computador que você está usando aí na sua frente é uma aplicação do trabalho do Crookes. Do Crookes. Você tem a ideia de que ele era renomado e expressava isso de uma maneira muito positiva, porque ele fez um trabalho durante 4 anos. No período de 4 anos, ele pesquisou a materialização do espírito, e com isso houve assim até uma crítica à época de pouco caso de alguns materialistas de então. Então, professor, por gentileza, a pessoa está sofrendo, eu só queria na outra vida voltar rico, vou me converter para ver se eu volto rico na outra vida, se é que existe vida após a morte. Estou cansado de ser pobre, quero voltar como uma pessoa rica. Professor Mendonça, isso é possível? Se é possível voltar melhor. Se reencarnar sendo rico, que já cansou de ser pobre. Vai ser uma opção. Se a pessoa já tem esse esclarecimento, como você tem, como você o coloca, a pessoa, por si só, ela vai ter a opção, o livre-arbítrio, de usar melhor os seus recursos, tanto os recursos materiais quanto os recursos intelectuais. Porque quantos não têm os recursos materiais e usam a sua inteligência também para o mal do outro lado? Bom, então se eu pratico bem aqui, eu vou nascer de novo? Depende do grau que você alcançou. Depende do grau. Quando você entrou na escola... Não depende do meu querer, o cidadão não depende. O cara passou a vida inteira praticando mal, depois colocou a Bíblia debaixo do braço. Estou convertido, estou salvo. É assim, professor? Não, propriamente isso não é assim. Qualquer um pode colocar o que quiser debaixo do braço, se não incorporar na sua mente, na sua ação como homem, né, na realização para a melhoria desse estado do seu trabalho. É um exemplo aqui da melhoria para a educação do Estado, para esclarecimento das pessoas. Tá bem, professor. Então, o William Crookes, é o William Crookes quem está trazendo a Bienal? É o FAO? É do FAO que está trazendo. Qual é a participação, então, da livraria, né, Emmanuel? A nossa participação é que a nossa livraria, 90% são de obras espíritas. E 10% de obras que são paralelas, que são obras, inclusive, de ciência. Nós damos como exemplo um livro que foi publicado recentemente, através da Universidade de São Paulo, um livro que tem um título até um tanto estranho. A Longa Marcha dos Grilos Canibais, que foi editado pelo Grupo Votorantim, um grupo conhecido de São Paulo. Grilos Canibais. Grilos Canibais. De onde vem isso? Isso vem de um conjunto de pesquisas que foram realizadas e que são altamente acessíveis, porque ao invés de colocar aquele aparato todo de pesquisa, de cálculo, etc., esse livro ele trouxe assim uma didática, apresenta como uma didática especial essa realidade da ciência, com vários temas. Me diga uma coisa, a poesia de Jorge de Lima, psicografada por Chico Xavier, ele psicografou Jorge de Lima? Do G1. O Jorge de Lima, exatamente. Mas tu acha que o Jorge de Lima, todos nós conhecemos, não é? A Nega Fulô, não é? Você deve ter... Isso. Não é? E o Jorge de Lima, ele, com a sua sensibilidade, depois quando ele desperta, ele já faleceu com 80 anos, uma coisa assim. E quando ele desperta lá do outro lado espiritual, porque nós despertamos lá em algum lugar, mais próximo, menos próximo, ele tomou consciência, ele logo se libertou de todas as suas dificuldades de evolução humana
ele que evoluiu, que viveu aqui com a faixa etária alta, naquela hora ele expressa uma outra consciência. Ele diz, fez inclusive o poema, que tem este meu corpo transparente, pareço habitando um vaso de cristal. Ele inicia o poema. Ele era espírita, Jorge de Lima? O Jorge de Lima, ele era simpático. Ele foi um dos que assinou o apoio, ele apoiou o Lar São Domingos. Foi? O Jorge de Lima está registrado lá o nome dele e de outras pessoas aqui beneméritas que apoiaram a construção do Lar São Domingos na sua origem. Nessa vida muito complicada, cheia de estresse, cheia de atribulações e tal, a vida atribulada, vocês são calmos, assim. Isso é uma característica impressionante do kardecismo. Eu acho que ajuda a gente a ter mais um controle mental, emocional, e a aprender mais a viver. A viver. Eu sou meio agitado, você vê, quando uma coisa dá errado, fica aqui agitado, o pessoal que trabalha ainda nem se acostumou a isso. É para ver que não falhe as coisas, que não falhe. Quando falha qualquer coisa, fica aqui aperreado. Se eu fosse kardecista, eu me corrigiria, não? Corrigiria, mas acho que você já tem outros dons também. Tá bem. Tá. Anthony Andrade, você é gerente da livraria Emmanuel. Você pode mesmo falar sobre a literatura espírita? Ela tem, a literatura espírita ela é muito grande? Bom dia a você. Bom dia, França, bom dia a todos os ouvintes. A literatura espírita é imensa. A literatura espírita é uma das mais vendidas aqui no nosso país, no Brasil. A diversidade é imensa. Só o Chico Xavier, para você ter noção, ele tem mais de 500 livros de autoria assim, dele, né, de psicografia também. E assim, lá em nossa livraria a gente contém dos gêneros, livros dos gêneros científicos, romances, livros de autoajuda, também CDs, palestras. Então assim, voltando à literatura, a literatura espírita é uma das maiores aqui. Qual é o best-seller? Tem algum best-seller da literatura espírita, não? O best-seller, o livro que mais vende? Atualmente, assim, lá em nossa livraria, o livro mais vendido é o Vivências com Jesus. Vivências com Jesus. Vivências com Jesus. Que é de autoria da Yasmin Madeira. Por isso Yasmin, essa que está trazendo aqui, A gente está trazendo. Vem do Rio. Vem do Rio. Vivências com Jesus. Isso, Yasmin, que é escritora e apresentadora também na TV Nova Luz. E esse livro de autoria dela, em 2014, foi o livro mais vendido em nossa livraria. E hoje, no ano 2015, nesse mês de outubro também, um dos livros mais vendidos em nossa livraria. Então, por esse carinho que os clientes assim, tiveram com o livro dela, com essa obra dela, nós decidimos trazer ela aí mais próximo a eles. Olha aqui, Yasmin Madeira. E nós logo nos lembramos que era uma entidade que Peixotinho, né, que começou a trabalhar no movimento espírita na época de um médium conhecido, médium de efeitos físicos, conhecido como Peixotinho. E a entidade falou o seguinte, que nós certamente poderíamos fundar uma casa, um local de estudos, mas se nós quiséssemos verdadeiramente uma casa espírita que abraçasse o trabalho de divulgação do nosso Mestre Jesus, nós precisaríamos arregaçar as mangas e realizar o serviço de caridade. E eu falei, mas como? Busque aqueles que estão aflitos. Comece a ir nos lugares onde haja necessidade. E faça a obra de caridade, jamais em nome próprio, mas faça em nome de Jesus e dos bons espíritos. Aí sim vocês vão granjear energias para a fundação da casa espírita que vocês desejam fundar. E aí nós dizemos... Essa Yasmin, ela tem um programa na TV Luz, TV Nova Luz, TV Web Nova Luz. Web Nova Luz,
Anota aí, TV Web Nova Luz, que você assiste tranquilamente, né? A Yasmin e também o Carlos Alberto tem o canal no YouTube. Carlos Alberto Braga Costa também tem participação? Tem, ele, não na TV Nova Luz, mas ele tem diversas palestras no YouTube, no canal dele, disponíveis. E a gente está trazendo porque também ele é autor de um livro assim, bastante conhecido, que é o Chico Diálogos e Recordações, que é a biografia do Chico Xavier. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, é a palestra dele? É a palestra dele lá, um tema assim bem acessível a todos que têm assim uma certa simpatia pelo espiritismo e também para os que já são espíritas. Tá bem, então vai ser... Só isso. Toda quarta-feira nós íamos para cá, fazemos o Evangelho. Isso é a TV Nova Luz. Lampião, ele, A TV dele aqui, do Carlos Alberto Braga. O Lampião deve ser histórico, né? Essa da Yasmin? Isso, TV Nova O Luz. Lampião que ele deu. TV Nova Uma Luz. noite ele veio de Fortaleza, assistiu o Evangelho aqui, voltou na mesma noite. Então essas coisas foram muito marcantes. As crianças vinham de trator, de jumento, vinham de bicicleta, vinham a pé, vinham de muito distante, mas vinham, as mães e as crianças. Parece até que a natureza vive festa, paisagem tão festa, mas que tanto bem nos faz. A passarada está lutando e a harmonia bem mostrando seu amor. A brisa sopra como um guiso de criança e mensagem de esperança numa vida sempre igual. Foi ali numa casa tão pequena, numa vibração amena que o nosso irmão nasceu. Dizer é o médico dos pobres, um dos corações mais nobres que o Brasil já conheceu. Dizer é o médico dos pobres, um dos corações mais nobres que o Brasil. Bezerra de Menezes, esse é cearense, né? Tá aí um exemplo de bondade. Eu falei sobre médico, olha, Bezerra de Menezes era médico também, né? Exatamente. Agora, de onde vem essa tolerância? Porque o kardecista diz o seguinte: nós não devemos pré-julgar. Diante de uma situação complicada, ele é de onde vem essa tolerância, meu caro professor? Professor Mendonça. Vem dos princípios do Evangelho, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. É nesse exercício do amor ao próximo, através da oração, da caridade, ou seja, da melhoria do ser humano, do aperfeiçoamento do ser humano, é que nós conseguimos avançar para podermos conviver de uma forma mais fraterna. O kardecista é um povo muito bom. Agora, quando eu era menino lá no Pilates, ia que era o Papa Figo. Era moro, vinha na rua, é o Papa Figo. O kardecista Maria era Papa Figo. Mas isso tudo mudou, né, professor? Eu acho que isso tudo mudou, realmente. O senhor, quando você não tinha essa história lá, aquele homem é Papa Figo, né? É lobisomem, né? Assim, Não né? existia, para fazer medo às crianças. Só fazia medo, tem nada a ver, gente. O bom seria que a gente se respeitasse mutuamente, né, professor? Esse mundo seria outra coisa, né? Seria outra coisa. Não precisaria dizer com esse desespero aqui do Nietzsche, quando disse Deus morreu, significando a decepção. Esse era o psicólogo Nietzsche, né? Nietzsche, Alemão. Deus morreu. Deus morreu, quer dizer, não acreditava mais em nada, não existia mais nada. E essa contribuição da ciência tem sido salutar, tem sido essencial, porque a partir dessas últimas décadas, o trabalho que foi desenvolvido nesse país, a exemplo aqui do Lar São Domingos, de outras instituições, da própria Federação Espírita, esse trabalho é uma oportunidade, qualquer pessoa pode se adentrar, poderá contribuir, poderá também realizar alguma tarefa. Então, quando nós começamos a estudar melhor a doutrina espírita, nós nos aperfeiçoamos também, simultaneamente e necessariamente, por nos organizarmos na contribuição da tarefa. E atenção, valores, cultura e ciência, uma perspectiva de transição, aqui a Bienal Lagoas. Muito obrigado ao professor J. Mendonça, engenheiro, José Mendonça, já aposentado, né, professor?
Já ensinou muito resistência dos materiais? Eu ensinei mais na matemática que na estatística. Estatística, matemática, né? Mas contribuí também na administração Na da administração. universidade. Então a EduFal, que é a editora, Do FAO que é editora, editora ela que organiza e é responsável a Bienal. a Bienal. É internacional, né? É internacional. É internacional, né? Literaturas assim da Europa, também da América Latina, de diversos continentes. E a EduFal, ela que organiza a Bienal Internacional do Livro de Alagoas em 2 em 2 anos. E agora, no dia 20 a 29, a gente vai estar lá presente no stand de número 37 e realizando essas palestras, né, do Carlos Alberto Braga Costa, no dia 21 de novembro, às 10 horas, que cai um sábado, e o da Yasmin Madeira, na sexta-feira, dia 27 de novembro, às 14 horas. Eu queria também fazer um destaque para um livro lá que a gente vai estar levando lá. Sim. É o livro Pão Nosso, o livro do Chico Xavier. Pão Nosso. Isso, livro de autoajuda, o qual foi premiado esse ano, 2015. Recebeu um prêmio lá nos Estados Unidos, o prêmio Illuminator, na categoria Christian Touch, como o melhor livro de autoajuda do mundo. É um livro assim que já tem um certo tempo que já foi lançado, no caso editado esse livro, e agora em 2015 foi reconhecido como o melhor livro de autoajuda do mundo. Livro de autoajuda? Pão Nosso. Pão Nosso, inclusive esse aqui é seu. Rapaz, não é possível, ganha Ave Maria, vou ler, por favor. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o livro Pão Nosso, de autoajuda, é? Isso, de autoajuda. Eu abro meu programa todo dia com texto aqui de autoajuda. Todo dia, isso aqui eu vou ver. Pão Nosso. E essa foi um trabalho aí americano, de reconhecimento da instituição americana. Pela Illumination, né? Illumination, que coisa. Coleção da Fonte Viva, Chico Xavier. Belíssimo presente. Gostei demais. Antônio Andrade, que é o gerente da livraria Emmanuel. Isso, e também eu queria fazer um convite a todos os ouvintes que tenham assim, uma simpatia, até para quem não tem também uma simpatia, queira assim, conhecer um pouco mais do Espiritismo, por ter uma visão fechada assim, dessa doutrina. Nos dias de quartas-feiras, hoje, às 20 horas, através do portal www.redebrasilespírita.com.br, a gente transmite as nossas palestras ao vivo. Rede Brasil Espírita? redebrasilespírita.com.br. Então a gente transmite essas palestras de quartas-feiras ao vivo, às 20 horas da noite. Às 20 horas lá na livraria? Não, as palestras realizadas no Centro Espírita William Crookes. William Crookes, de lá pela internet, não é isso? Isso. Então, professor José Mendonça, mais alguma informação, por gentileza? Não, eu gostaria de fazer referência aqui, que está aqui ao nosso lado, a imagem de Maria, Mãe de Jesus, está ali. Um espírito de altíssima evolução, né, que veio com essa missão de agasalhar o Cristo aqui na Terra. Ela veio, e cumpriu essa missão. E o Chico Xavier, ele, por sua vez, num dos seus poemas, ele refere-se a Antero de Quental. Antero de Quental foi um escritor, todos nós conhecemos, escritor português do século passado, e ele foi um suicida, Antero de Quental. Antero de Quental, né? E no seu despertamento professor, espiritual... eu vou voltar para o senhor aqui. Eu estou recebendo 2 livros aqui da livraria. Vivências com Jesus, esse livro que falou. Tá? Vivências com Jesus, de Yasmin Madeira. São 2 telefonemas, quem ligar agora. E o Chico, Diálogos e Recordações, a biografia de Chico Xavier. 2 livros, tá? 2 pessoas que ligarem agora, 4009-0009. Só, por favor, esses 2 livros um presente da livraria Emmanuel, esses livros aqui. Vivência, já ligou 1. Alô, bom dia. Alô, bom dia. É sobre o livro. Como é seu nome? Amaro Jorge da Silva. De onde é seu Amaro? Porto Calvo. Amaro Jorge de Porto Calvo. É seu assíduo ouvinte. Tá, ô Amaro, agora eu tenho 2 livros. Tenho Vivências com Jesus e Diálogos e Recordações de Chico Xavier. Qual é o melhor? Todos são tão bons, mas não sei. Rapaz, então, esse Chico Xavier. Chico Xavier, tá bom? Tá. Um abraço para você, muito obrigado. Obrigado.
de Pão de Açúcar, não, de Portugal. Porto Calvo. Ponto. Pronto, agora o último. Alô, bom dia. Bom dia, sou a Josefa. Gostaria de ganhar um desses livros aí. Já ganhou o livro da Yasmin, Vivências com Jesus. Ótimo, era esse mesmo que eu queria. Josefa? Sim. De quê? Josefa Santos de Albuquerque. De onde é? Aqui do Pinheiro. Do Pinheiro, ok. Um grande abraço, muito obrigado. Fique com Deus. Eu posso pegar a senhora? A partir de agora, se quiser, viu? Tá bem, obrigada. Tchau.